Olá, meu amor, tudo bem com você? Nós estamos aqui de novo. Como a semana passou rápido, não foi? Mais um domingo, nós estamos juntos. Hoje nós vamos aprender com a vida de mais um profeta. Domingo passado nós aprendemos com esse profeta aqui. Quem lembra o nome dele? Isso mesmo, é Isaías. Hoje nós vamos aprender com a vida do profeta Jeremias. Nós já aprendemos com Jonas, né, a necessidade de obediência. Nós aprendemos domingo passado com Isaías e hoje nós vamos aprender com Jeremias. Você lembra o que é profeta? Os profetas eram homens que Deus usava para mandar recado para o seu povo. Os profetas tinham que falar tudinho do jeito que Deus mandou. Não podia nem aumentar em nada e nem diminuir em nada. Tinha que ser do jeitinho que Deus falou e tinha que obedecer. Não podia fugir do que Deus tinha falado. Então hoje, vem comigo que nós vamos aprender mais um pouquinho. Só que antes, nós vamos orar. 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão. Junte as mãozinhas em oração. Ora daí que eu vou orar daqui, tá bom? Senhor Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada por esse domingo gostoso. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada criança, com cada família, que o Senhor abra os nossos corações para o entendimento da sua palavra. Cuida de cada criança, ajuda, Senhor, nesse finalzinho de ano, que nós possamos ter um fim de ano gostoso e lembrarmos do seu nascimento com alegria. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude hoje a aprender a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de nós começarmos, vamos louvar, né? Porque o louvor agrada o coração do Senhor. Então vamos comigo? Lembra da musiquinha da portinha? Ó, faz com essa mãozinha assim, como se fosse uma portinha. E depois vocês vão bater na porta. Então vai lá, junto comigo. 1, 2, 3. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um cantinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Vamos cantar de novo? Só que agora você vai fazer assim, ó. Cara feia quando falar do mal. E quando falar que é Jesus, a gente faz assim, tá bom? Então vai lá, de novo com a tia Rô. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um cantinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Pro mal, a gente não pode deixar nem um pedacinho, porque senão ele entra e invade. Agora Jesus, ele bate, a gente abre a porta, só que Jesus não quer só um pedacinho da nossa vida. Jesus quer a casa toda. Quando ele entra, ele ilumina e limpa e cuida da casa toda. E a gente fala para ele assim: vem, Senhor, vem em mim morar. Tem uma outra musiquinha que eu aprendi quando eu era muito criança e diz assim, ó: sou pequeno, mas já tenho Cristo Jesus no coração. Posso andar sem susto ou medo que Ele segura a minha mão. Brinco em casa, vou pra escola, sempre feliz de bom humor, pois eu sei que Jesus Cristo é meu Salvador. Rataplam, plam, taplam, plam, eu sou mais feliz que um rei. Rataplam, plam, taplam, plam, Jesus envia meu bem sei. Esta coisa alegre e boa é para todos como é bom. Anunciamos o evangelho por todo mundo. Bonitinho, não é? A próxima vez a gente vai treinar mais para a gente poder aprender a cantar essa musiquinha. Então vamos lá. A musiquinha do dedinho.
Claro. Essa musiquinha o nosso amiguinho Kenzo gosta, né, Kenzo? Me ajuda a cantar então. Então vamos lá, todos vocês. Faz o dedinho. Eis aqui uma menininha cansada. Deita a cabeça na almofada. Cobre bem quentinho com cobertor. Ei, levanta, já é dia. Beijo papai, beija mamãe, beijo vovô, beija vovó. E vai pra igreja cantando assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. E o Léo e o Jô também gostam, né? Gostam dessa musiquinha. O Léo e o Jô. A Elô também gosta dessa musiquinha. A Lila. Ai, como eu tô com saudade de vocês, do Lu e do Natan. Um beijo, meus amores. Eu tô com muita saudade. Então agora nós vamos relembrar rapidinho o que aconteceu na vida do profeta Isaías. Nós vimos que o profeta Isaías, ele falou muitas vezes sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus. Jesus ainda nem tinha nascido, Jesus ia demorar muito para nascer, mas Deus falava com ele sobre Jesus. Deus falava com ele sobre a salvação, sobre o amor que viria sobre Jesus, viria de Jesus. Então Deus já falava com Isaías, mesmo antes de Jesus nascer. Ele já falava sobre a salvação, sobre o plano de amor, ele já falava sobre a vinda de Jesus. O profeta Isaías também, mesmo antes de Jesus nascer, ele falava do nascimento de Jesus. Olha isso, ele falava que Jesus nasceria. Então, Deus conversava e falava isso para ele. E ele falava para as pessoas do grande amor e do nascimento de Jesus. O profeta Isaías também falava que Jesus seria castigado, que Jesus seria maltratado. E ele também falava que Jesus iria morrer, que Jesus iria morrer em nosso lugar, que ele iria morrer pelos nossos pecados. O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre salvação antes da vinda de Jesus Cristo. Não é? Muito legal isso, né? E com ele nós aprendemos que nós devemos honrar a Deus com verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. E com ele nós aprendemos também que nós temos que falar da mensagem da salvação. Nós temos que falar do amor de Jesus, que ele veio, foi castigado, morreu e ressuscitou para tirar o seu pecado e o meu pecado. Então, com o profeta Isaías, nós aprendemos que nós temos que falar de Jesus em todos os momentos, mesmo em lugares que adversos, lugares que as pessoas não aceitam muito, mas a gente tem que viver a presença de Jesus para as pessoas verem que Jesus Cristo mora dentro da gente, porque as nossas atitudes são atitudes que agradam ao Senhor. Então, nós temos que usar a nossa boca para falar da mensagem da salvação, e nós temos que honrar a Deus em verdade, com o coração e com a mente. Quando a gente está assistindo a escola dominical, a gente tem que estar prestando atenção em tudo o que está acontecendo. E a gente tem que participar das atividades, participar dos louvores. Quando nós estamos na igreja, a gente não pode ficar prestando atenção na mensagem e fazendo outra coisa. A gente tem que adorar a Deus com verdade, sem falsidade e sem hipocrisia, porque isso entristece o coração do nosso Deus, não é? E hoje nós vamos aprender um pouquinho com o profeta Jonas, porque nós estamos no segundo domingo falando sobre os profetas. Domingo passado nós falamos sobre Isaías, aprendemos como louvar, que a nossa adoração tem que ser sem hipocrisia, que a adoração tem que ser de coração. Quando ela não é feita de coração, isso nos afasta de Deus, né? E nós temos que comunicar todo o tempo a mensagem do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com o profeta Jeremias. Mas antes, eu quero saber de você o seguinte: se duas pessoas, o João e o Antônio,
O João e o Antônio, eles têm 2 carros para vender. O João tem um e o Antônio tem outro carro para vender. O João, ele demora para vender o carro e o Antônio vende rapidinho. Mas daí, o Antônio, ele sabe todos os defeitos que o carro dele tem, só que ele esconde. O carro tá com o pneu torto, tá batendo o banco e ele vai vender o carro e ele fala: não, o meu carro tá bom, funciona direitinho, tá com o pneu certinho, o banco tá certinho. O que o Antônio tá fazendo? O Antônio, ele tá mentindo que o carro dele funciona, que o carro dele tá bom e o carro dele tá cheio de problema. Já o João falou a verdade. Olha, eu tô vendendo meu carro, mas ele gasta muita gasolina, o pneu tá gasto, o banco tá batendo. E sabe o que aconteceu? O Antônio vendeu o carro e o João não. Porque o Antônio mentiu. Será que isso é certo? A mentira é pecado e a mentira nos afasta do Senhor. E é isso que nós vamos aprender hoje, um pouquinho com o profeta Jeremias. Nós vamos ver que Deus não é homem para que minta, igual o Antônio fez, que mentiu na hora de vender o carro. Deus, ele sempre cumpre o que ele promete, ele sempre cumpre a sua promessa. As profecias, as coisas que Deus fala são verdadeiras, elas são dadas por Deus e as coisas que são dadas por Deus sempre se cumprem. Então, essas profecias que são dadas por Deus nos faz sentirmos amados, nos faz sentirmos amparados, nos faz sentirmos seguros em suas promessas. Isso nos ajuda a andar na verdade. E hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia, ali na Bíblia está escrito as promessas de Deus. Tudo que Deus quer nos falar está escrito ali. E tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque são promessas de Deus. E as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus, elas são para nos dar aconchego, para nos dar segurança, para nos fazermos sentir amparados. Então, vamos aprender um pouquinho com o profeta Jeremias. Bem, a Bíblia nos fala que a mentira é algo muito errado e sério. A mentira nos afasta de Deus. Então é muito sério. Não tem mentirinha, brincadeirinha. A mentira é pecado. E hoje nós vamos aprender o que o profeta falou sobre isso. Nós vamos aprender o que o profeta Jeremias nos ensinou sobre a mentira. A Bíblia nos conta a história de um mensageiro de Deus que não teve medo de falar a verdade. O nome dele é Jeremias. Vamos repetir comigo. Eu vou pegar o Jeremias aqui. Ó, repete comigo. O nome dele é Jeremias. Jeremias não era o único profeta do povo de Deus. Havia muitos outros profetas. Olha aqui um outro profeta. Ele é meio parecido com Jeremias, né? Mas olha a faixinha na cabeça dele. Havia muitos outros profetas, mas alguns profetas não falavam a mensagem de Deus. Alguns profetas inventavam algumas coisas só para agradar as pessoas. Como assim? Eram profetas e não falavam a mensagem de Deus? Existia isso. Infelizmente, haviam muitos profetas que só falavam mentiras, sabe? Igual aquele vendedor do carro. Haviam muitos profetas que só falavam mentiras. Eles queriam, sabe o quê? Enganar as pessoas. As pessoas preferiam ouvir
esses profetas mentirosos que só falavam coisas que elas queriam ouvir. Essas pessoas gostavam de ficar ouvindo esses profetas, porque eles ficavam falando só coisas boas. As pessoas preferiam ouvir essas mentiras do que ouvir as verdades que Jeremias tinha para falar. Que feio! Esses profetas queriam enganar as pessoas. Para Jeremias, não foi nada fácil falar a verdade. Mas mesmo assim, Jeremias não se calou. Jeremias falava tudinho, do jeitinho que Deus falava para ele, do jeitinho que Deus mandava. Mas sabe o que acontecia? A cada dia, as pessoas preferiam acreditar nos profetas que contavam mentira. Elas gostavam de ouvir as suas mentiras. As pessoas gostavam de ouvir as mentiras do falso profeta. E por que será que essas pessoas gostavam de ouvir as mentiras desse falso profeta? Porque eles só queriam agradar. E eles falavam coisas mais ou menos assim, ó. Continue assim mesmo, vai, pode fazer o que você quer. Você não faz nada de errado mesmo. Será que é isso que Deus estava mandando ele falar? Mas as pessoas gostavam de ouvir porque era isso que elas queriam ouvir. Fique tranquilo, nada de ruim vai te acontecer. Ah, você não faz nada de errado, não faz mal contar só uma mentirinha só não vai fazer mal. Ah, não liga pra isso não, isso é errado, mas todo mundo faz. E as pessoas preferiam acreditar nisso. Olha mais mentira que eles contavam. Ah, pode fazer o que você quiser, ninguém tá vendo. É esse tipo de mentira que os profetas contavam, sabe? Esses profetas que ficavam falando mentiras não se preocupavam com as pessoas. Eles não se preocupavam que as pessoas se arrependessem dos pecados e das coisas erradas. Eles não queriam mostrar o erro das pessoas para que elas se voltassem para Deus e para que elas se arrependessem. Então, Deus mandou uma mensagem para esses profetas mentirosos. E adivinha quem foi levar a mensagem para esses profetas mentirosos? Adivinha quem foi? Ele mesmo, o nosso profeta Jeremias, que ficou com o dever, ficou na incumbência de levar a verdade para esses profetas mentirosos. Jeremias é que foi falar o que Deus tinha mandado ele falar. E Deus falou assim, ó. E o profeta mandou Jeremias falar assim. Jeremias chegou para o povo e falou assim: então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Deus mandou Jeremias falar assim. E Jeremias falou como se fosse a boca de Deus. Então, vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei que esses profetas falam mentiras em meu nome. Por quanto tempo esses profetas vão enganar o meu povo e vão continuar inventando mentiras? Mas sabe de uma coisa? Deus sabia muito bem que aqueles profetas faziam aquilo, que eles contavam aquelas mentiras para poder enganar o povo, para fazer o povo acreditar em suas mentiras, só para poder enganar. Os profetas pecavam. Esses profetas mentirosos pecavam, porque eles mentiam, eles levavam o povo a acreditar nas mentiras dele também. E as pessoas faziam coisas erradas por causa desses profetas mentirosos. O Senhor ama a verdade, Ele não gosta de mentira. E por causa da mentira desses profetas, as pessoas ficavam cada vez mais longe de Deus. A palavra de Deus estava em Jeremias. Por isso, ele falava a verdade, porque a palavra de Deus estava nele. Nós também temos a palavra de Deus. Como que nós temos a palavra de Deus? Eu já falei para vocês. Nós temos a palavra de Deus através da Bíblia. A Bíblia hoje
é a boca de Deus. A Bíblia hoje é a palavra de Deus. Deus não mente e tudo o que está na Bíblia é verdade. É verdade que Deus nos ama. É verdade que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. É verdade que muitas vezes é difícil sim fazer a vontade de Deus, mas também é verdade que Ele nunca nos abandona e Ele está sempre pronto para te ajudar e para me ajudar. Jeremias, ele confiou na palavra de Deus, ele falou somente a verdade para os comandantes, para os reis, para todos. Ele não tinha medo. Quando Deus falava, ele falava a verdade, mas ele não desistiu. Sabe por que Jeremias não desistiu de falar a verdade? Porque o Senhor disse que cuidaria dele. E como nós já vimos, Deus sempre cumpre tudo o que Ele promete. Deus ama a verdade, porque nós somos filhos de Deus, nós também devemos falar a verdade para honrar e agradar o nosso Deus. Eu sei que algumas vezes falar a verdade é difícil. Às vezes, quando a gente pensa em contar uma mentirinha, eu vou mentir para minha mãe que eu comi. Eu vou contar uma mentirinha, eu não vou nem falar a verdade para ela. Eu vou enganar a minha mãe, ela não vai ficar nem sabendo. A mamãe deixa um prato lá arrumado, ela fala, come, e você mente para ela que come e acaba jogando a comida fora. A gente conta uma mentirinha para poder nos livrar de um castigo. Mas o pecado faz a gente ficar longe de Deus, mesmo que seja uma mentirinha. Se a mamãe fala assim, come tudo a sua comida, e você não come, acaba jogando fora a sua comida e mente para a mãe que comeu. É só uma mentirinha, mas é mentira. E o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus não quer ficar longe da gente. Isso é o pior castigo que a gente pode receber, é ficar longe de Deus. Então, lembre-se sempre, você deve se esforçar para sempre falar a verdade. Só que tem uma coisa, sozinhos nós nunca vamos conseguir. Somente com Jesus. Jesus é o bom pastor. Somente com Jesus nós conseguimos caminhar na verdade. A mentira, ela nos afasta de Deus. A gente só consegue vencer a mentira se a gente tiver Jesus. Se a gente amar a verdade, amar ao Senhor e caminhar com o Senhor. Então, nós vamos orar antes de nós terminarmos a nossa EBD de hoje, pedindo a presença do Senhor, pedindo para que o Senhor caminhe conosco e pedindo para que o Senhor nos ajude a falar a verdade, mesmo nas coisas mais simples, tá bom? Então, antes de nós encerrarmos, nós vamos orar e depois a gente vai ler o versículo de hoje, tá bom? Fecha o olhinho aí. Senhor Deus, eu te peço, Deus, entramos em sua presença, clamando pela presença de Jesus. Nós sabemos, Deus, que em muitas situações é difícil falar a verdade. É difícil, Senhor, andar e fazer o que o Senhor precisa. É difícil admitir algumas coisas, Pai. Mas por nós mesmos, nós não temos capacidade, Senhor. Por nós mesmos, nós não temos forças, Deus. Nos ajude, Senhor, a andar na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a ficarmos atentos para a Sua palavra. Nos ajude, Senhor, a falarmos apenas a verdade, a podermos agradar o Teu coração e andarmos na Sua presença. Por isso nós te pedimos, vem Senhor Jesus, venha na minha vida, esteja comigo, esteja na minha mente e esteja no meu coração. Nós queremos e precisamos do Senhor junto conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, nós só conseguimos falar a verdade, fazer as coisas que agradam o Senhor, com a presença e com a ajuda de Jesus. E o versículo de hoje é esse aqui, ó.
Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas de meus lábios. Quando Deus fala, se cumpre. É Deus que está falando, que Ele não vai mudar a promessa, Ele não vai mudar a aliança, o que Ele prometeu. E Ele não vai modificar nenhuma das promessas dos lábios dele. Deus é um homem, é um Deus que cumpre as coisas. Ele não é ser humano que fala uma coisa e depois fala outra. Tudo o que Deus fala se cumpre. Ele é um Deus que não viola a aliança e nem modifica as promessas. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então hoje nós aprendemos que nós devemos falar a verdade e precisamos da presença de Jesus para podermos caminhar na verdade e alegrar o coração do nosso Deus, não é? Então, um ótimo domingo, eu amo você, um domingo bem gostoso. Tchau, tchau, meu amor!